Salve, salve, Mauro Moraes mais uma vez. O tema do vídeo hoje é sobre: será que para o homem é bom morar só ou morar com alguém? Cara, ontem eu subi numa placa que eu fiz para a empresa, né, para divulgar que eu tenho uma loja física e tem uns 3 metros de altura. Eu fui inventar de trocar a lona, né, com os relógios e tal. E né, que eu metia o chifre na escada, velho. E cortei aqui também, meu nariz aí já tava com a espinha, enfim. Mas vamos lá. Muita gente conversando comigo, e eu tenho vários relatos de pessoas que moram só, tem pessoas que gostam, eu particularmente gosto. Já tem outras pessoas que não gostam, preferem morar com os pais, morar com alguém, com a família. E eu vou te falar o que eu acho sobre morar só. Na minha opinião, cara, eu saí de casa por problemas que eu tive, né? Minha mãe, a gente morava num apartamento bacana no bairro, né? Que hoje é o bairro onde eu tenho minha empresa. E minha mãe se separou do meu pai e tal. Meu pai tem uma casa em outro bairro, né? Onde ele mora, mas só que minha mãe não gosta de lá. Então minha mãe alugou um apartamento há muito tempo, a gente passou nesse apartamento, mais de 10 anos e tal. E minha mãe, quando se separou do meu pai, minha mãe disse que não estava mais afim de pagar um aluguel, porque sabia que a qualquer momento aquela casa não, aquele apartamento o dono poderia mudar o contrato, né, e tal. Que era uma imobiliária que todo ano, né, tinha a questão do aumento, enfim. Ela falou com a minha avó para construir uma casa em cima da casa da minha avó, porque a casa da minha avó é um terreno muito grande, uma casa considerável, muito grande mesmo assim, tal. Então já tinha uma casa em cima da casa da minha avó, mas tinha outro pedaço que era a parte da laje já pronta para minha avó, minha mãe que queria fazer a casa lá. E minha mãe juntou o que ela tinha, pediu empréstimo, né? Lutou pra caramba para fazer essa casa. E minha avó ainda estava viva, né? E era um estresse porque meu tio botava terra e tal, né? Aquela confusão toda brigaiada entre irmãos aí. Que graças a Deus hoje tá melhor, os dois, enfim. E minha mãe botou muita grana nessa casa para fazer. Minha mãe construiu uma casa muito boa, né? Em cima da casa dos outros, só que ali é o famoso cu de boi, né? São 3 casas, 3 famílias, 3 famílias. Até para vender ali, para desmembrar é complicado. Então, eu acho que cada um ali conseguiu a casa e é muito difícil perder porque é de herança. Ninguém vende, mas também ninguém sai. Enfim, é um cu de boi grande, danado. Mas enfim, quando minha mãe estava fazendo a casa, ela ficou embaixo com a minha tia, que minha tia mora só. E foi a época que eu vim morar com a minha mãe. Minha irmã era casada, morava com o marido dela. É casada, né? Com o marido dela. E eu morava com a minha mãe e minha sobrinha. Então, eu fui morar com a minha mãe, né? A situação estava quebrado, tinha saído do negócio do meu pai. Meu pai tinha uma empresa, quebrou a empresa. Eu e meu pai, a gente não estava se dando bem e tal, por conta de grana. Minha ex-noiva me deixou. Eu já falei aí, tem um vídeo aí. Eu falo sobre isso nos meus primeiros vídeos e tal. E hoje eu entendo que foi a melhor coisa que ela fez. Eu agradeço muito a ela, tá? Não tenho mágoa dela. Eu agradeço muito. Talvez se eu tivesse ficado com ela e a gente tivesse casado, talvez eu não conseguiria as coisas que eu consegui da forma que eu consegui, com mais autenticidade, eu com meu poder próprio, minha liderança, sem precisar trabalhar para alguém, enfim. Agradeço muito a ela. E entendi também, quando você não tem mais grana, quando seca, as pessoas mudam. E tá tudo bem, é normal, né?
do ser humano. Então, eu comecei a morar com a minha mãe, né? E tava rodando de Uber. Só que, pô, meu tio tava na época desempregado, estressado, ele não tava acostumado com aquela ideia, né, de da gente morar lá. E teve problemas, né? Como toda família tem e tal. E eu trabalhava de Uber, rodava de madrugada e tal. E ele é aquele cara, pô, que como ele estava desempregado, ele não consegue ficar parado e fica mexendo, uma zoada do cacete, quebrando parede e tal. E, pô, velho, eu dormindo, tentando dormir embaixo, parece que ele fazia de propósito, mas tudo bem. Já passou, não tem um mágoa de ninguém, não. Então eu disse, pô, não dá pra mim não, velho, pra eu ficar aqui não e tal. Eu tenho que procurar meu rumo. E foi aí que eu fiz, né? Fui atrás, aluguei um apartamento, consegui alugar. E confesso pra vocês que quando eu fui alugar o apartamento, velho, eu fui com a televisão que eu tinha no meu quarto, o ar-condicionado que já era meu, o guarda-roupa. Minha mãe, na mudança, me deu um fogão velho dela, que até hoje eu tenho esse fogão, ele é de alumínio. Uma geladeira que um colega meu me emprestou na época. E pronto. E um móvelzinho, ainda tenho ele que é pra cozinha, pra botar comida, mantimentos e tal. E fui morar só, cara. Fui morar só. Primeiro dia fiquei com medo. Segundo dia chorei muito. Terceiro dia, semana. Meu Deus, vou aguentar morar só e tal. Muito medo, meu irmão, eu tinha, cara. Muito medo. Porque eu não tinha grana, nunca tinha morado só, não conhecia a vizinhança, sei lá, eu tinha um medo, velho. Eu realmente vou ser sincero. Pra mim foi muito tenebroso naquela época, né? Você sem dinheiro, você alugar uma coisa sem saber que no mês que vem você vai poder pagar, mexe muito com a mentalidade do homem, velho. E foi uma época que eu me senti um merda, assim, tá? Me senti um merda, não tinha grana, fazia a grana do carro e depois fazia a grana pra pagar o aluguel, aí atrasava a conta de água, de luz, cortaram já a energia. E foi com o tempo que eu fui me acostumando a morar só, né? Com o tempo você vai se acostumando a morar só. Mas eu saí da casa dos meus pais porque realmente não, dos meus pais não, né? Saí da casa da minha mãe, que minha mãe estava na casa da minha avó, porque foi problemas, entendeu? Mas só que eu vi que o homem tinha que sair de perto dos pais para ele ser mais homem. E aprendi, né, com as dificuldades e fui enfrentando até que eu conseguia ter um pouco de equilíbrio financeiro, juntar uma grana. Eu aprendi muito a ser, é, a juntar grana, a investir, em ter cuidado de gastar dinheiro com coisas fúteis, ver o que eu posso gastar, o que eu não posso, o que eu posso entrar, o que eu não posso, sabe? Então eu sempre fui muito cauteloso porque eu já tinha aquelas marcas de ficar devendo, preocupado, nome sujo, com medo do que poderia acontecer. Eu sei que a estabilidade não existe, né? Mas você com a grana, pelo menos de 6, 7 meses, é diferente de um cara que está comendo e assando, né? Então foi com essa história, com esses anseios, essas dificuldades, essas preocupações, e como eu sempre falo, tudo que eu comento aqui são experiências minhas. E eu comecei a me acostumar. Só que eu entendo que tem gente que não gosta de morar só. Tem gente que quer construir uma família, tem gente que quer morar com os pais, tem gente que fica triste, que mora só e tal. E também tem a questão financeira. Você, quando mora só e é jovem e tem uma grana, é muito diferente de você que não é jovem, não tem grana e já é velho, tá? É diferente, cara. Por quê? Porque você já viveu muitas coisas, você já viveu uma condição, você conhece as pessoas e terminou só. Eu entendo você na sua cabeça que você tem seus traumas, suas dificuldades, às vezes não deu certo, né? Então eu não posso te julgar. Então essa é a questão. Tem pessoas que moram só porque precisam morar só. Tem pessoas que moram só porque não conseguiram construir uma família. Então a gente tem que respeitar isso. Porém, eu aprendi a morar só pelas minhas dificuldades de vida.
E com essas dificuldades de vida, formou o meu caráter, fomentou o meu caráter. Quando eu comecei a morar só, eu lia mais, porque eu passava muito tempo sem ter ninguém perto de mim. Eu procurava fazer cálculos, gastar menos, organizar minha agenda, sempre não deixando a cabeça ociosa, entendeu? E fui me acostumando com essa dinâmica de morar só, parará, parará, parará. Mas respeito você que não gosta de morar só e quer morar com alguém, sabe? Se você não se adaptou, se você quer construir uma família, se você precisa ter uma casa com muitas pessoas, parabéns para você. É como eu falo aqui nessa comunidade que eu tô construindo com os poucos, né? Esses longos não, né? Janeiro, fevereiro, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, esses 7 meses. É uma comunidade para a gente trocar ideias, sabe? E entender um pouco a dinâmica de um e de outro. E considero a sua opinião adversa, diferente da minha. Que seja justa, educada e tenha coerência. Então, é muito relativo isso. Tudo na vida tem as suas exceções, tudo na vida tem a forma que você acha que é interessante para você, como você foi moldado, né? Como você foi criado. É, você usou através da sua fraqueza, você ficou mais fechado, ou através da sua fraqueza você ficou mais triste e precisa ter alguém. Hoje eu não tenho essa necessidade de estar com muitas pessoas. Eu sou aquele cara que eu trabalho de segunda a sexta. Veja como são as coisas. Como eu gosto da minha solitude, como é difícil para mim. Pelo menos nesse momento de vida. Amanhã eu posso mudar. O mundo não é estático, a gente está sempre em movimento. Eu vou trabalhar, quando dá 4, 5 horas da tarde, velho, eu já quero estar na minha casa. Porque eu construí isso, tá? Eu não estou começando o game hoje, eu comecei o game há 8 anos atrás. Então hoje eu tenho um equilíbrio financeiro para fazer isso. Mas eu já trabalhei de domingo a domingo. Então quando dá 5 horas da tarde, eu já quero ficar na minha caverna. Já quero estar na minha casa sozinho. Chego em casa, vou ler um livro, vou relaxar, vou ver um podcast, vou ler alguma coisa interessante, algum documentário, alguma série, fazer alguma coisa que eu tenho que fazer do trabalho. Eu sou um cara que eu gosto de escrever. Então é essa minha dinâmica de vida que eu me acostumei. Mas não necessariamente essa dinâmica que eu vivo é a sua dinâmica de vida. Entendeu? Então, foi isso. Já você não, pô, Mauro, eu gosto de ter família, eu gosto da zoada, eu gosto de chegar em casa, tá minha mulher, tá meus filhos. Isso é massa também. Cada pessoa é diferente da outra. Não julgue essa pessoa. Então, eu queria saber de vocês a respeito disso. O que é que vocês acham? Se faz sentido para vocês ou não. Se na cabeça de vocês, não, eu moro só e ponto. Quem não mora só é um fracassado. Quem mora com os pais é um fracassado. Quem precisa de alguém para dar junto é um fracassado. Não, isso é verdade. Eu realmente prefiro morar com a família, construir, eu acredito na família. Pronto, enfim. É isso que eu queria saber de vocês. Se inscreve no canal, dá um like, compartilha. Tamo junto. Valeu!